E aí, gente, vamos para mais um momento de conversa aqui com vocês, um momento de quase que um bate-papo. Nossa live de hoje a gente vai fazer perguntas e respostas, então recebemos algumas perguntas aí no dia de hoje. Se vocês tiverem perguntas para fazer aqui também ao vivo, fiquem à vontade. A gente, dentro do possível, vai tentar responder todas. Caso não seja possível, já vai entrando na fila para a gente ir tratando ao longo dos nossos próximos encontros. Para quem está chegando aí, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. A ideia das nossas lives semanais é de ter um momento leve, é de ter um momento prático, de compartilhar as nossas vivências, experiências, um pouquinho da parte teórica, um pouquinho dos nossos atendimentos, um pouquinho do que a gente tem feito. E aí, fico muito feliz de ter vocês aqui, tá? O áudio tá bom? Tá tranquilo? Alguém me sinaliza aí, por gentileza. A gente tá testando hoje um upgrade. Estamos com um microfonezinho para ver se melhora a qualidade do áudio aí para vocês. Se alguém puder aí me dar um sinalzinho, eu agradeço. Então, o que nós temos para hoje? Perguntas. Obrigado, Sheila. Perguntas relacionadas à superdotação. Recebemos algumas perguntas relacionadas à escola. Recebemos algumas perguntas relacionadas a características específicas das altas habilidades. Nosso público de atendimento é muito mais voltado para adolescentes, então a maior parte das perguntas que a gente recebeu e naturalmente a maior parte dos comentários que a gente vai fazer é voltado para o público mais teen, mas temos também perguntas para o público infantil e algumas delas, inclusive, que vão servir para os dois, principalmente nas relacionadas à escola, tá? Então, eu vou começar lendo aqui a primeira para vocês, e aí eu vou fazendo os comentários. Um ponto importantíssimo que eu quero deixar claro para vocês. Obrigado, Sheila, obrigado, Henrique, aí pelo retorno. Não estou aqui para trazer verdades absolutas, não estou aqui para trazer... Eu vou até reforçar. Quando a gente fala em verdades absolutas, seriam verdades ali imutáveis ou exemplos que devem ser 100% seguidos. O que eu sempre deixo claro, e eu acredito que quem já nos segue tem um tempinho já entendeu isso, o universo das altas habilidades ele é único. Cada criaturinha, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja idoso, apesar de ter características comuns com outros superdotados e outras superdotadas, é único. É uma combinação única de desejos, de sonhos, de tristezas, de frustrações, de habilidades, de desenvolvimento, e cada uma dessas características, condições, comportamentos, vivências, experiências, naturalmente vai trazer uma manifestação diferente. A gente sempre tem, ou melhor, a gente usualmente tem uma tentativa de padronização do ser humano. A padronização ela gera conforto porque facilita o entendimento. Então, quando a gente trata de seres humanos que são diferentes, que são únicos, que são exclusivos, gera uma instabilidade de saber como lidar, como agir, o que fazer. Então, um dos pontos mais importantes é esse. São únicos. Somos únicos. Na verdade, todo ser humano é único, mas como a gente está falando mais especificamente de altas habilidades, deixa eu pegar o mouse aqui para ficar mais fácil de mudar. Desculpa ter colado aí o carão, espero não ter assustado ninguém. Então, olha só. Vou começar com uma pergunta bem específica de uma mãe. O que fazer com a escola que não entende minha filha? A pergunta não foi tão específica, então não entrou em detalhes do porquê que não entende, de quais as dificuldades de relação. A gente sabe que a escola ela tende a ser um ambiente de muito sofrimento e inadequação, tanto com relação à escola perceber as habilidades, as potencialidades, quanto o jovem ou a jovem muitas vezes se encaixar ao padrão que a escola já tem formado, fundamentado. A escola ela trabalha basicamente com uma linha de produção.
uma linha de produção muitas vezes repetitiva, uma linha de produção que seleciona características muito comuns, que fazem parte da maioria dos seres humanos, e alguns deles naturalmente estão presentes em jovens com superdotação, que pode ser o caso da sua filha, mas algumas delas muitas vezes não. Então, dependendo do perfil da criança ou do jovem, se eu tenho um perfil mais comunicativo, mais participativo, mais extrovertido, que gera uma necessidade de participação mais ativa dentro desse processo de aprendizagem, se ela precisa perguntar, se ela precisa falar, se precisa opinar, se precisa compartilhar, a escola geralmente não tem esse espaço, seja ela pública ou particular. Alguns professores até conseguem, com certo jogo de cintura, permitir que uma estudante mais comunicativa ou mais extrovertida participe. Mas, no geral, a gente tem um currículo muito fechado, muito restrito, um tempo muito contado e a gente tem outros estudantes na sala. O professor e a professora foi ensinado a priorizar a maioria. Não quando a gente fala em priorizar a maioria, a gente não está falando em excluir a minoria. Alguns profissionais, infelizmente, fazem isso. A maioria dos professores, eles tentam, com certo jogo de cintura, permitir um equilíbrio. Então, é interessante a gente entender com um pouquinho mais de detalhes e especificidades essa questão do não entende a minha filha, para saber quais são os meios termos que essa família, essa criança ou essa adolescente pode encontrar com esse ambiente escolar. Uma coisa importantíssima, diálogo, diálogo e diálogo. A escola ela tem um formato de funcionamento, as escolas elas têm alguns perfis, naturalmente, de metodologia. Nós, pais, temos que ficar atentos também para literalmente não colocar na jaula do leão. Henrique, o problema é que a gente recebeu as perguntas pela caixinha no Instagram, então a gente deu um print em todas as perguntas e aí eu vou lendo e vou falando aqui, tá? Se forem perguntas aqui, aí a gente pode compartilhar. Eu perdi até o fio da meada, mas enfim, não foi sua culpa não, foi minha, tá? Pode ficar tranquilo. Aline, você colocou aí que a escola, o professor normalmente acaba nivelando a turma por baixo, e isso faz muito sentido, porque não é a maioria dos estudantes que vão conseguir acompanhar um ritmo mais puxado, e aí a gente entra em vários outros vieses, que eu não vou falar aqui agora, de turmas mais avançadas ou turmas mais equilibradas, mais heterogêneas. Eu acho que uma turma heterogênea faz parte do desenvolvimento de todos os seres, e a gente tem como sim incentivar aqueles que querem mais e podem mais, sem deixar para trás aqueles que podem menos ou querem menos, mas no geral a escola e o professor realmente ela não consegue fazer esse equilíbrio de permitir os diferentes níveis que eu tenho dentro de um espaço de uma sala de aula. Aí é onde entra as possibilidades que nós temos de adequação, que nós temos de adaptação curricular, que nós temos de acelerar uma matéria ou até mesmo um ano letivo. E essa questão de adaptação e adequação curricular é um tema, inclusive, para uma conversa bem longa aqui um outro dia de live. Eu vou até aproveitar já esse tema que a gente está falando de escola, para eu fechar essa primeira pergunta, o que é importante reforçar. Nós temos que buscar dentro da escola a possibilidade do diálogo, porque muitas vezes, até lembrei o que eu estava falando, esse confronto, o literalmente chutar a porta de que vocês têm que fazer isso, isso e isso pela minha filha, ou isso, isso, isso pelo meu filho, ele deve ser muito bem dosado. Não estou falando que não devemos brigar, buscar as devidas ações legais ou até mesmo judiciais para que o atendimento ele aconteça de maneira mais adequada. Mas a gente precisa ter um certo bom senso também já com o perfil da escola para saber se dentro do perfil do meu filho ou da minha filha, seja área de interesse, seja perfil de aprendizagem, seja área de habilidade, se encaixa com o perfil que a escola já apresenta. Existem escolas que são muito fechadas e existem escolas que são mais abertas. Além disso, existem profissionais dentro da escola que estão abertos ao diálogo, que são humanos já conscientes e reconhecem, poxa, não sei como fazer, não sei o que fazer, vamos conversar pai, vamos conversar mãe, vamos conversar jovem e ver o que a gente pode fazer.
para chegar no meio termo do que a gente consegue adaptar, do que a gente consegue ceder, do que a gente consegue fazer para o que você deseja, para o que você precisa, tá? Então, eu acho que dentro dessa pergunta do que fazer com a escola que não entende, é também ter uma certa avaliação se a escola vai ter essa abertura para entender ou não, tá? Vou aproveitar esse gancho e já vou... Deixa eu ver se tem pergunta aqui na caixinha. Tem! Eita, beleza. Gente, desculpa aí a ignorância, não sou a criatura das tecnologias e nem do Instagram. Ó, a perguntinha aí que tinha sido feita, minha assessora de comunicação e CEO do Vida SD veio aqui me dar uma mão. Obrigado, dona Lívia. Então, beleza, essa daí já foi respondida. Vou ver aqui na interrogaçãozinha qual é a próxima. Pô, eu vou pular para tentar aproveitar essa temática. Eita, gente, eu acho que eu cliquei 2 vezes, a pergunta sumiu. Deixa eu ver se eu consigo voltar ela. Aqui. Essa. Beleza. Como fazer o PEI para um estudante com altas habilidades de superdotação? PEI é um tema que está muito presente. O plano educacional individualizado também pode ser chamado de plano individual de educação. É um plano de adequação para o atendimento das necessidades desse estudante. O PEI, ele não aparece legalmente com esse nome, tá? Dentro da legislação. A legislação, ela diz que a escola ela tem que dar o atendimento adequado às necessidades do estudante que precisa passar por essa adequação. E essa adequação, o que eu posso falar primeiro sobre ela? Muitas das vezes as escolas elas querem fazer adequações padrões, a mesma adequação para todos os estudantes. Então, quando a gente pega um público de superdotados ou de superdotadas, a escola acha que para todos o mesmo enriquecimento, as mesmas atividades adicionais ou até mesmo atividades extras vão ser suficientes. Depende do perfil do jovem ou da jovem. Às vezes tem um perfil acadêmico, adora fazer muita tarefa, muita atividade e vai ficar feliz com isso. Mas essa não é uma realidade que a gente tem visto. A maioria deles se sente punido por estar tendo que fazer mais tarefas quando poderia aproveitar esse tempo com áreas de seu interesse. Mas essa adequação, esse plano educacional individualizado, ele deve ser feito levando em conta as particularidades desse jovem ou dessa jovem. Se for uma criança, se for um adolescente, a gente vai ter naturalmente algumas diferenciações. Vou falar primeiro do adolescente. O adolescente ele deve ser ouvido, ele deve participar do processo. Ele deve não apenas opinar, mas também sugerir, questionar. Uma coisa que tem que ficar muito clara para todos vocês, o PEI ele é dinâmico. Ele não é amarrado e fechado a partir do momento em que ele é feito. Então, ele deve ser proposto dentro da realidade da escola, dentro das necessidades e potencialidades desse estudante, para que ele seja aplicado de maneira real. Então, ele não deve ser teórico, não deve ser fictício e nem deve ser ilusório. Não adianta eu ter um estudante que tenha interesse por astronomia, por exemplo, e falar para ele que ele deve ir ao planetário 5 vezes por semana. A escola ela tem algum professor ou ela tem algum espaço que possa oferecer a esse estudante um estudo mais aprofundado? Que tal criar um clube de astronomia? Que tal participar juntamente com esse estudante no processo de construção de um clube de astronomia? Quem sabe formar um grupo de estudos para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica? Que tal estudar um pouquinho sobre os mecanismos de lançamento do foguete? Fazer isso dentro de um clube de ciências, dentro de um clube de robótica. Quando a gente fala em PEI, a gente está falando sim de um documento que vai trazer objetivos, metas a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo, que devem ser avaliadas e reavaliadas ao longo de todo o processo de implementação e deve sofrer ajustes à medida em que a gente percebe que está sendo efetivo, que está sendo positivo, que está sendo produtivo ou que não está sendo. Pode ser com atividades no contraturno ou não.
pode ser dentro do próprio turno já regular do estudante. Pode ser uma adequação a ser feita em uma matéria específica, pode ser uma adequação a ser feita em várias matérias. Pode ser, às vezes, a suplementação ou a condensação de um conteúdo. Pode ser o aprofundamento de um conteúdo. O que é mais importante, eu preciso deixar muito claro aqui, o PEI ele é dinâmico e ele é individualizado, como o próprio nome diz. Não adianta entrar na internet, pesquisar modelo, fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V e falar, olha, pai, mãe, tá aqui, é isso que a gente vai fazer pelo seu filho. Se ele não fizer parte do processo, se ele não estiver envolvido no processo, provavelmente ele não vai vestir a camisa. E não adianta também a gente querer fazer uma parada mirabolante que não tem condição de ser implementada dentro da escola. Eu falar de um aprofundamento na área de ciências biológicas, na parte laboratorial, se a escola não tem laboratório. Eu não posso falar em saídas de campo ou práticas muitas vezes exteriores à escola, se eu não puder oportunizar um ambiente seguro ou uma equipe que possa acompanhá-lo. Não necessariamente o PEI tenha que ser algo ofertado pela escola, mas pode ser às vezes uma facilitação pela escola de permitir até mesmo um horário livre. Vou dar um exemplo de PEI. Um estudante que tem habilidade na área linguística, que eventualmente já aprendeu um outro idioma que é oferecido pela escola, por exemplo, o inglês, que acaba sendo um idioma muito comum dentro do espaço escolar. Esse jovem ele já é fluente porque não permitia a ele uma liberdade de escolha de outras atividades no horário da aula de inglês, da turma regular. Porque ali ele não está conseguindo aprofundar, ele não está conseguindo treinar o seu diálogo, não está conseguindo fazer nada que faça com que ele se sinta estimulado. Então, chama o estudante, conversa com ele, faça propostas. Fulano, que tal então, se no horário dessa aula de inglês, você for assistir num ano mais avançado? Ou que você venha para o laboratório de informática, vamos encontrar uns videozinhos aqui na internet, vamos fazer já um compilado ao longo da semana, ao longo do mês, para que nesse horário dessa aula você possa efetivamente fazer algo que te traga um crescimento dentro desse idioma. Fulaninho, que tal você fazer uma apresentação para a gente, um diálogo, um monólogo dentro da língua inglesa? E aí você monta esse roteiro, monta essa fala e ensaia no horário dessa aula. A gente arruma para você um espaço para você poder fazer isso. É natural que a gente tem que pensar na realidade de cada escola, que a gente tem que pensar na realidade do nosso público, sendo escola pública ou escola particular, um estudante ainda na idade infantil ou já na idade de um adolescente. Mas é importante que ele participe, que a família participe e que os professores participem do processo de construção. Por quê? Não adianta ser também empurrado de fora para dentro. E aí, o que eu vou falar de fora para dentro? Às vezes a família ela já tem uma boa orientação, ela já tem um profissional que faz acompanhamento externo à escola, pode ser uma pedagoga, uma psicopedagoga, um professor especialista, algum outro local que já faça esse acompanhamento desse estudante que tem comportamento de superdotação, que já entende quais são as áreas de interesse, que já conhece os mecanismos de aprendizagem mais eficientes para aquele jovem, e aí a gente pega, faz um roteirinho do que fazer e chega, entrega na direção da escola e fala, tá aqui, é isso que é para ser feito. A escola, muitas das vezes, ela pode se sentir desrespeitada, pressionada e de birra. E aí eu vou falar de birra sim, sem medo de errar, porque a gente está lidando com humanos. Não é todo mundo que aceita com o devido profissionalismo ou com a devida abertura. O que eu sugiro a você, pai, mãe ou jovem, que tem esse acompanhamento externo e que eventualmente esse profissional possa sim dar um direcionamento, e é importantíssimo dar esse direcionamento? Conversa primeiro com a escola. Fala que teu filho ou tua filha já faz um acompanhamento com um profissional e que ele pode fazer parte desse processo ou que ele pode trazer uma série de recomendações e orientações do que pode ser feito. Pode ser, inclusive, junto com esse estudante ou com essa estudante. Então, dependendo da idade do perfil, escute o adolescente ou a adolescente, participe de todo esse processo de construção do PEI, o que pode ser feito, como deve ser feito, trace metas e objetivos que sejam alcançáveis e reais
para a realidade escolar e para a realidade também da criança. Pode sim contar com atividades extracurriculares. Existem escolas que eventualmente têm um clube de robótica. Eu posso oferecer a esse jovem que já tem uma habilidade acima da média, um bom desempenho ou um bom interesse nessa área da robótica, da programação. Eu posso oferecer um clube de ciências, um clube de robótica, um clube de física, um clube de matemática. E às vezes esse estudante pode ser o start para poder receber outros jovens que também tenham esse perfil, mas que infelizmente não passaram pelo processo de identificação, pelo processo de atendimento educacional especializado externo à escola. Tá? Vamos ver aqui uma próxima pergunta. Beleza. Olha só. De que formas você apresenta conteúdos na sala de aula? Qual os alunos mais gostam? Eu vou responder essa pergunta em 2 tempos verbais. Uma no passado, quando eu estava no regular, eu não estou mais na sala de aula regular, eu estou dentro do AE, no atendimento educacional especializado, numa sala de recursos de altas habilidades, já desde 2017. Dentro do AEE, a gente traz temáticas sim diferentes. Eu sou biólogo, eventualmente eu trago coisas na minha área de formação, mas o que eu estou fazendo o tempo inteiro com eles é buscando temas de interesse deles. Então, de tempos em tempos, eu faço levantamento de assuntos que eles tenham interesses ou que eles tenham conhecimento para a gente poder compartilhar e poder trocar. Normalmente, os alunos gostam muito de temas que eles sugerem. Dentro da sala de recursos, a gente tem essa liberdade de trabalhar com temas livres. Dentro da metodologia de enriquecimento, a gente chama de atividades do tipo 1. Essas atividades do tipo 1 são atividades exploratórias, que podem ser dentro do ambiente físico, pode ser dentro do mundo digital, pode ser uma viagem ao espaço, dentro de um simulador que a gente encontra na internet, pode ser uma saída num museu virtual, pode ser um vídeo de um tema interessante que eles acham na internet, mas de uma maneira geral, eu gosto de trabalhar com eles temas polêmicos, temas atuais, para a gente poder trabalhar também o diálogo, a tolerância à opinião do outro, a argumentação, e geralmente eles toleram bem. A gente tem alguns extremistas dentro do atendimento, é natural, que querem impor a sua visão ou os seus únicos assuntos, mas a gente aos poucos vai trabalhando essa tolerância e as várias nuances de temas que a gente pode trabalhar. Então, dentro da sala de recursos ou dentro dos atendimentos do Germinação, já vou aproveitar falando aqui também do Germinação, que é o atendimento em grupo que a gente faz online com jovens de todo o Brasil, na realidade até com jovens do mundo, porque a gente atende 2 que moram na Europa. A gente traz, geralmente, temas atuais e está o tempo inteiro pedindo a eles que tragam temas para a gente poder conversar, aprofundar, de acordo com o interesse que vai surgindo em cada um deles. Falando em relação a temas específicos dentro de uma sala de ensino regular, seja professor de português, de matemática, de biologia, química, física, o que é muito agradável e viável de se fazer é trazer o conteúdo dentro de resolução de problemas reais, ou adaptação desses problemas ou desse conteúdo para um contexto mais atualizado. Vou dar um exemplo bem simples. Tem até um videozinho que já passou na internet, foi de um seriado que passou em uma emissora aberta, não vou fazer propaganda para ninguém aqui não, mas tem um garoto que tinha nome de uma fruta. Isso eu vou falar, era o Laranjinha ou Acerola. Ele explicou todo o contexto da Revolução, da guerra na França, agora não me lembro se é a Revolução Francesa, mas a guerra em que Napoleão se envolveu, ele contextualizou com a disputa do Morro, que para eles era uma realidade vivida, então houve uma adaptação da temática e uma contextualização desse contexto de guerra, de invasão, de disputa, para um contexto atual. Então, uma forma muito comum e agradável de fazer com que o conteúdo de sala de aula seja interessante para eles, tanto o público geral, mas principalmente o público da área das altas habilidades, é trazer uma adaptação para uma temática real e atual e que para ele seja interessante. Vou dar um outro exemplo, melhor dizendo. A galerinha que eu atendo com perfil de comportamento de altas habilidades e superdotação gosta muito de anime, gosta muito de mangá. Pedir para eles, dentro de um determinado tema ou dentro de uma determinada área, que eles tragam
mangás ou animes que tratem daquela temática. E dali você ter um ponto inicial para puxar uma conversa que para eles vai ser mais significativa, e aí já vou dar esse spoiler para vocês. Quando você consegue fazer uma conexão com um conteúdo, com uma memória ou com um assunto que o jovem superdotado, que a jovem superdotada gosta, você desperta ali um gancho de interesse, você desperta ali um gancho de atenção. Então, uma forma que a gente tem de tornar os conteúdos para eles mais agradáveis é fazer esse gancho, essa conexão com temas atuais que sejam de suas áreas de interesse. Agora, gente, fato. Existem temas dentro do currículo regular que não servem para nada a não ser decorar para passar numa prova ou num vestibular. Que, inclusive dentro da biologia, que é a minha área de formação, são conteúdos tão específicos e tão detalhistas que só vão ser aplicados por quem for fazer um curso de biologia ou quem for trabalhar numa área laboratorial, com uma área de pesquisa, com uma área que vai ser de interesse. Então, minha esperança é que com essa adaptação do novo currículo do ensino médio, a gente verdadeiramente consiga trabalhar assuntos gerais que são importantes e relevantes para um público em geral, mas que consiga permitir a eles um aprofundamento nas suas áreas de interesse, para que torne-se mais real e mais significativo para aquele jovem. Por quê? Às vezes eu consigo até trazer uma adaptação para o contexto real, mas para aquele jovem ou para aquela jovem não é significativo, não é relevante. E ele tem essa consciência de que nunca mais vai usar aquilo ali. Então, quando o nosso cérebro percebe que determinado conteúdo, determinado conceito, determinada área para mim não é importante, o seu cérebro não vai gastar energia para tentar se envolver, para tentar interagir, para tentar tornar aquilo ali um conhecimento. Tá? Vamos ver a próxima. Só para falar mais uma coisinha que me veio aqui à cabeça, eles gostam muito de coisas que eles possam também manipular. Nós, seres humanos, trabalhamos muito com os sentidos. A sala de aula regular trabalha muito só com visão e audição. Eles estão sentados, ouvindo, vendo. O tato é só copiando e, gente, copiar demais é um saco até pra gente, a não ser que você, e aí repito, você tem a necessidade de escrever ou o prazer de escrever, mas de uma maneira geral, a cópia pela cópia, para a maioria dos seres humanos, ela é tediosa e cansativa. A não ser que seja uma área do seu interesse, ou um tema do seu interesse, ou seja, uma habilidade que para você é interessante, a escrita. Mas, no geral, a gente não trabalha com a parte prática, a parte sensorial de manipulação. E dentro da biologia, que é a minha área de formação, eu sempre gostei de trazer dinâmicas práticas para um conteúdo regular e também para a sala de recursos, que é uma parte que a gente atende presencial. Para o atendimento remoto que a gente tem no Germinação, infelizmente, a parte prática ela fica um pouco mais digital, ela não fica tão sensorial, e isso acaba gerando um certo dificultador. Vamos ver uma próxima aqui, deixa eu dar uma olhada na hora aqui. Tem ainda mais um monte de perguntas. Eita, gente, não vai dar tempo de responder tudo. Deixa eu responder uma que foi feita aqui agora já na live. Eita, Paty. Intensidade dentro das altas habilidades. É um tema mais do que atual, mais do que necessário, porque ele tem que ser entendido como uma realidade, não é como uma frescura, não é como um exagero. E essa intensidade, ela pode ser sensorial, ela pode ser emocional, ela pode ser física, ela pode ser agressiva, pode ser no tom de voz, pode ser na intensidade de mergulhar de cabeça naquela sua área de interesse. Mas quando a gente fala em intensidade dentro da superdotação, a gente não apenas multiplica, a gente eleva a potência, porque ela tende a ser muito mais do que em pessoas neurotípicas, do que em pessoas que têm um funcionamento neurológico padrão. E aí com isso, essa intensidade, quando a gente fala de uma intensidade emocional, e aí você coloca seu filho com medo de ir à escola, trauma é uma realidade de todo ser humano, estamos passíveis de vivê-los, estando dentro das altas habilidades ou não, isso é uma coisa que todo ser humano pode passar e pode viver.
O acompanhamento psicológico, ele é mais do que essencial, necessário e importante. Eu colocaria quase que como obrigatório, quando a gente já sabe que nosso filho ou nossa filha está dentro do comportamento de altas habilidades e superdotação. Depois eu posso aprofundar um pouquinho do meu achismo nisso, não só pela vivência prática, mas pela parte teórica que eu já estudei, mas eu colocaria aí como um pré-requisito quase básico para acompanhar as diversas fases de desenvolvimento, a intensidade desse desenvolvimento, para poder auxiliar, não é norteando e dizendo o que ser feito, mas auxiliar nesse processo de autoconhecimento, de autonorteamento dessa intensidade. E quando a gente fala de emoção, medo, ela é uma emoção, ela é uma função fisiológica do teu corpo, assim como o teu coração bate, assim como o teu intestino peristalta, assim como o teu pulmão efetua trocas gasosas, a emoção ela é uma manifestação fisiológica. Você querendo ou não, ela vai acontecer. O que a gente aprende com o tempo é a controlar ou a entender essa manifestação, mas eu não tenho como impedir essa manifestação. E uma criança, eu não sei a idade do teu filho, uma criança, neurologicamente falando, ela não tem ainda capacidade de distinguir o real do imaginário. O que é um medo real, o que é um medo fictício e o que pode se concretizar ou não. Como mecanismo de defesa, o cérebro de uma criança, o cérebro de um adulto, faz com que você fique num estado de alerta. O estado de alerta te põe em um estado de tensão, pupilas dilatadas, coração acelerado, funções orgânicas alteradas, músculos recebendo mais sangue para te preparar para uma situação de fuga ou de combate. E aí é importante entender, juntamente com a criança ou o adolescente, primeiro o acolhendo, fazendo com que esse mecanismo fisiológico amenize, para que ele ou ela entenda, aqui no caso ele, né? Para que seu filho entenda que ele está em um ambiente seguro junto a você, para depois que essa parte fisiológica esteja mais acalmada, vocês juntos possam entender o porquê. Pode ter sido por um bullying que ele sofreu na escola e tem medo de sofrer de novo. Pode ter sido uma vergonha social que sofreu na escola e não quer sofrer de novo. Pode ter sido uma humilhação por um professor ou uma professora, o que acaba sendo muito comum, um excesso de exposição, um excesso de expectativas, um excesso de cobrança. E isso faz com que gere um medo até excessivo na visão de quem está de fora, mas que para aquela criaturinha é um medo real e tão intenso que é melhor eu não ir para a escola do que encarar aquilo ali. Então, primeiro acolha, espera passar essa parte orgânica, vá ouvindo, a escutativa ela é muito importante e é muito complicado fazer isso, e aí eu vou falar de carteirinha. Quando eu começo a escutar um bagulho, eu já quero apresentar uma solução. Escute primeiro toda a situação, entenda toda a situação, faça possibilidades para entender aquela situação antes de você querer apresentar uma solução. Tá? Se já for adolescente, escute, porque às vezes ele já tem as respostas das situações. Mas essa questão da vinculação, da abertura e da facilidade de comunicação para poder expor um medo, ela naturalmente vai sendo construída ao longo dessa relação entre pai, mãe e filho e filha. Se a gente já está acostumado a não ouvir, a julgar, a condenar ou a já dar resposta, que foi até uma das coisas que aconteceu comigo, e aí eu abro esse parêntese pessoal aí para vocês. Eu tive durante um bom tempo uma dificuldade de ter uma escutativa com o meu filho, e isso me gera hoje um certo distanciamento. Porque não é que ele não queira me ouvir, mas ele não quer sempre me ouvir e ele sabe que eu falo muito. Então, é importante a gente estar atento com o perfil do nosso filho e da nossa filha, escuta ativa nesse processo de entendimento do que eles estão passando, para depois a gente pensar conjuntamente em soluções, tá? Mas investiga juntamente com a escola o que aconteceu,
ou o que possa ter acontecido. Pode ser pela perda de um ente familiar, pelo contexto da pandemia, pode ser pelo medo de pegar a doença, pode ser pelo medo de levar a doença para casa, pode ser por todo um medo social e uma fobia social que a gente sabe que dentro da intensidade a cabecinha deles borbulha e ferve, faz um monte de conexões, de possibilidades, de opções que muitas vezes a gente não consegue compreender e eles muitas vezes não conseguem explicar, mas eles manifestam essa intensidade pelo descontrole muitas vezes emocional e é importante a gente, de maneira conjunta e acolhedora, ir tentando auxiliar nessa compreensão. Então, se precisar ir à escola, vá, escute também o que a escola vivencia. E se você perceber que está sendo por negligência da escola, que está sendo por postura inadequada da escola, aí é a hora que a gente tem que ser leão e leoa e chutar a porta para poder proteger, defender e brigar pelo nosso filho. Não estou falando de querer derrubar a escola, não é isso. Mas de exigir sim da escola um perfil adequado, empático, afetuoso e acolhedor para esse medo que a criança está vivendo. E a gente sabe que a escola muitas vezes, ela pelo perfil de repetição, perfil quadrado, de achar que funcionou com todos os outros daquele jeito, também vai funcionar com o teu filho, acaba muitas vezes sendo abusiva, acaba muitas vezes extrapolando limites que para aquela criança são doloridos, são dolorosos. Então é importante a gente ter essa percepção dos dois lados, do que nosso filho vive e do que a escola possibilita. E tem um parêntese que eu vou fazer aqui também. Temos que ficar atentos porque temos umas criaturinhas aí que são muito inteligentes e muito manipuladoras. Não vou colocar a responsabilidade toda na escola, não. Já fiz atendimento de alguns garotinhos e algumas garotinhas que, se você não ficar esperto, você cai na lábia. Então a gente precisa, sim, ter essa antena bem ligada, bem aberta e bem receptiva para entender se às vezes até esse mecanismo da mentira, da manipulação, não é pela vergonha de falar a verdade ou às vezes achar que a verdade, como por muitas vezes ela foi diminuída, ela não foi valorizada, ela não foi validada, essa criança ou esse jovem prefere desenvolver mecanismos de exagero na contagem dos fatos, para quem sabe assim ele ser escutado, ser ouvido e talvez ser validado, tá? Inclusive essa validação aí, ela hoje está sendo numa manifestação até de autoagressão, de se cortar, de ter ideações suicidas, porque a manifestação, quando ela começou de maneira ainda pequena e menos intensa, ela não foi validada, ela não foi acolhida e ela não foi, como é que eu posso dizer, atendida. Então, ele vai precisar ir subindo o nível, ou ela vai precisar ir subindo o nível para que seja ouvido, atendido ou validado, tá? Eita, gente, o tempo vai passando e eu gosto de falar, vocês estão vendo que realmente não vai dar tempo de fazer muita coisa. Eu vou responder mais uma pergunta. Antes de eu responder essa outra pergunta, deixa eu até voltar aqui. Um ponto importante que eu queria reforçar com vocês. Essas nossas lives, elas vão ser sempre com um tempo um pouquinho menor. Parece que a gente entendeu que o padrão é de 1 hora, né? A gente quer fazer nossas lives com um tempo médio aí de 45 minutos para nem ficar muito cansativo para vocês. Temas e assuntos a gente vai ter aqui para conversar, acho que durante muito tempo. E a ideia é que realmente toda sexta-feira a gente possa encontrar vocês aqui, caso vocês tenham essa disponibilidade de interagir ao vivo, ou que vocês possam assistir depois e compartilhar com a galera que vocês sabem que vão de alguma maneira ser tocados, sensibilizados ou ajudados com o que a gente vem falando aqui. Nós temos hoje, dentro dos atendimentos que a gente oferece, o atendimento da mentoria, que é individualizado para o jovem que tem indicativos ou comportamento de superdotação, seja ele já avaliado, identificado ou não. A gente tem um atendimento em grupo, que é o Germinação, e aí até aproveitando, essa semana que vem a gente tem um encontro experimental gratuito. Se você tem um filho ou uma filha adolescente, quer saber como funciona o atendimento, quer ter uma experimentação para não correr o risco de, às vezes, fazer um investimento e ficar com receio de, eu não sei se meu filho ou minha filha vai se adaptar. Semana que vem a gente vai fazer um encontro experimental gratuito e aí depois ele ou ela entra em alguma das turmas que nós já temos de atendimento. Segunda-feira, 19 horas,
quarta-feira, 20h30 e sábado às 14 horas. Esse grupo do sábado ele foi feito no período da tarde por conta do fuso horário dos jovens que a gente tem atendimento, que são lá da Europa. Agora está com 5 horas de diferença. Então, para eles lá já é noite, para a gente aqui ainda é tarde. Temos aos sábados o Família, que é um grupo de acolhimento, de bate-papo e de compartilhamento com os pais, as mães, avós, avós, tios, tias, primos, sobrinhas, papagaios, para dar um espaço de acolhimento e de fala e de escuta para as famílias que muitas das vezes sofrem por não ter um ambiente acolhedor também para poder compartilhar. Pais e mães, principalmente as mães, estão muito preocupados em oferecer algo para o filho ou para a filha e acabam não olhando também para si. E para finalizar essa parte aqui de atividades que a gente oferece, nós temos uma oportunidade para quem está acompanhando aqui. A gente vai manter as mesmas 2 das semanas anteriores, o desconto no bate-papo com o especialista, o desconto no Germinação, e hoje a gente vai oferecer um desconto para mentoria, tá? Então, se você quer mais informações, manda mensagem para a gente no direct. Já tem gente aproveitando as outras promoções. São promoções agora de aniversário. Estamos completando 1 ano. Na realidade, completamos agora no mês anterior. Essa live a gente está fazendo de conta que é ainda em março, mesmo sendo dia 1º de abril. Mas a gente vai fechar esses descontos e promoções, então, nessa live de hoje, tá bom? Tem interesse em algum dos 3? Manda mensagem pra gente no direct, tire suas dúvidas para que a gente possa esclarecer vocês dentro do possível. Eu vou fazer uma última pergunta e aí depois a gente vai fazendo o fechamento. Deixa eu ver se tem alguma de alguém que está aqui ao vivo. Tem mais 7 perguntas que foram mandadas antes. Eu vou ir fazendo depois alguns stories respondendo algumas delas. Se for alguma que eu veja que é mais longa, que precisa de mais detalhes, eu vou deixar para uma outra live, para uma outra sexta-feira, tá? Tá, eu vou abrir essa daqui então para vocês. Qual a sua maior dificuldade com esses jovens atualmente? O que é diferente dos demais? Muito disso eu acredito que já tenha ficado claro para vocês. Algumas características comuns dentro da superdotação, que é essa intensidade, esse excesso de curiosidade, um questionamento mais aprofundado, uma certa intolerância à imposição e ao seguimento de regras ou imposições descabidas, e isso gera sempre um ambiente mais questionador, um ambiente mais argumentativo. A escola regular, ela nem sempre consegue abrir esse espaço. E aí, para nós aqui dentro do atendimento, tanto no Germinação quanto no Mentoria, a gente está o tempo inteiro abrindo esse espaço de escuta aos jovens. E, gente, pasmem. Eu vou falar assim, parece óbvio, mas não é. Muitas das vezes o que teu filho e tua filha precisa é ser ouvido. É ser ouvido de maneira atenta e sincera. Não é assim, com o celular na mão, você tá aqui no Instagram e fala, meu filho, como é que foi seu dia na escola? É uma conexão real. E eu sei que a gente muitas vezes não consegue dar essa conexão real e intensa, mas faça um esforço. Se você tem um dia muito corrido, um momento muito corrido, conversa isso com ele ou com ela também. De que vai ter momentos em que você não vai poder dar essa atenção plena, essa escuta ativa, mas de que você se compromete a fazer isso em determinados momentos. Pode ser que seja pouco, pode ser que seja suficiente. Cada um vai saber da realidade que vive aí dentro de sua casa, ou do jovem e da jovem que tem. Mas fato, não adianta você não fazer essa conexão na infância e querer forçar essa conexão na adolescência, porque a forçação na adolescência ela gera repulsa. Repito, forçação na adolescência gera repulsa. Então, se você não conseguiu se conectar com teu filho na infância e quer fazer uma conexão com ele aí agora na adolescência, e aí eu tô falando isso porque muitas das vezes eu escuto muito dos adolescentes que eu atendo, essa conexão você pode iniciar ouvindo ativamente e atentamente as áreas de interesse do teu filho ou da tua filha. Por mais que seja um saco para você, saiba que muitas vezes é um saco para o teu filho e para tua filha também ouvir coisas que você fala. Então,
Tira um tempinho para assistir um anime. Tira um tempinho para ver um jogo ou jogar junto. Tira um tempinho para conversar sobre um livro que ele ou ela está lendo. Demonstre interesse real. E se teu filho ou tua filha está às vezes naquela fase de superioridade ou de sentir feliz quando te supera ou quando tem um assunto que você não sabe, demonstre também a humildade de não saber e falar, pô fulano, pô fulana, não entendi quase nada desse anime que a gente assistiu. Me resume aí. O que eu preciso ter de entendimento, de mais importância? Então, sei lá, tá assistindo aí Naruto, tá assistindo JoJo's Bizarre Adventure, tá assistindo Sete Pecados Capitais. E você não vai ter tempo para acompanhar, mas tira um tempinho para que ele ou ela te conte um resumo do personagem principal, da história que está acontecendo. E de vez em quando, vai lá, tira um tempinho e pergunta, e aí, o que está acontecendo no episódio? E aquela situação que aconteceu com o fulano ou com a fulana, como é que se resolveu? Porque você está gerando uma conexão afetiva, de valorização do que teu filho ou do que tua filha gosta, curte ou faz. Não é a imposição do que você gosta, curte ou faz. Isso às vezes funciona bem na infância, mas nem sempre funciona bem na adolescência. Então, dentro desses perfis que a gente tem no atendimento, muitas das vezes eles são muito mais intensos nessa verificação e nessa percepção se essa conexão é real ou se ela é fingida. Se essa atenção é real ou se é simulada. Então, eu diria que uma grande dificuldade que a gente tem hoje é de não fingir essa conexão. É verdadeiramente mergulhar de cabeça nesse universo do adolescente ou da adolescente. E dentro do Germinação, a gente está o tempo inteiro abrindo esse espaço para que eles exteriorizem coisas que gostam. Temas que gostam, assuntos que gostam, músicas que gostam, animes que gostam, desejos que têm, medos que têm, para que a gente dentro do grupo possa ir trocando, possa ir compartilhando e dentro dessa dinâmica talvez gerar esse acolhimento ou essa escutativa que é o que muitas vezes eles estão precisando. Tá? Eu diria aqui que é sempre um imenso prazer ter pais e mães aqui presentes. Eu vi uma galera que entrou aqui pela primeira vez e fico feliz de ter vocês aqui também. Repetindo uma coisa que eu falei no começo, vou falar de novo. Essas lives vão acontecer toda sexta-feira num tempinho limitado, que é para não ficar muito longo e cansativo. Espero ter vocês aqui na próxima sexta-feira, de novo, 19h44. A gente já vai trazer um tema específico na semana que vem. Se vocês tiverem sugestões de temas, de assuntos que a gente vá trazendo para as outras sexta-feiras, vá mandando para a gente ali pelo direct. Se você tem dúvidas, perguntas, mágoas ou alegrias que você queira compartilhar, manda uma mensagem para a gente aí no WhatsApp. Lembrando então que semana que vem experimentação no Germinação, um encontro gratuito, quarta-feira, 19 horas. Manda mensagem pra gente caso você tenha interesse de conhecer pro teu filho ou pra tua filha. E no mais, gente, é isso. É um prazer ter vocês aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo. Se você acha que o que foi falado faz sentido para você, reassista. Para alguém que você saiba que possa ajudar, manda aí o aviãozinho. Já já ela tá disponível aí no feed, na realidade no IGTV aí do perfil Vida SD, tá bom? Uma excelente noite para vocês e até semana que vem.